Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso e vosso podcast do canal FD Yuris. E hoje nós estamos com o Mestre Sola Bumba. Em primeira instância, eu gostaria de saber como é que o Mestre Sola se encontra. Não, estou bem, graças a Deus. Certo? E ansioso para falar com vocês. Certo. Mestre Sola, para os nossos seguidores, quem é o Mestre Sola Bumba? Eu tenho muita dificuldade em fazer a autoapresentação. Muita dificuldade mesmo. Bom, chamo-me Sola Kalumbi Bumba. Sou natural de Malange. Sou docente universitário, advogado e pesquisador em matérias de direito público. Ok. Penso que isso é essencial, né? Ok. E hoje nós temos como tema responsabilidade civil ambiental internacional pelo transporte de hidrocarbonetos. E para tal nós temos aqui o mestre Solabumba para abordar acerca desse mesmo assunto. A pergunta de partida, como pergunta de partida nós temos a seguinte: por que os hidrocarbonetos são considerados um dos principais poluentes do meio ambiente marinho? Bom, antes de mais eu gostava de agradecer o convite que me foi formulado, saudar os internautas, né? Mas penso que a título de introito era importante aqui desmistificarmos alguns conceitos, né? Certo. Alguns conceitos que vão nos permitir compreender a temática e no final vou então responder à questão que me colocou porque que os hidrocarbonetos são considerados um dos principais poluentes do meio marinho. Bom, gostava aqui de considerar que a responsabilidade civil internacional ambiental pelo transporte de hidrocarbonetos refere-se à obrigação de reparar danos ambientais causados por transporte de petróleo e outros derivados. E normalmente esta temática é tratada ao abrigo da Convenção sobre a Responsabilidade Civil pelos Danos Resultantes da Poluição por Hidrocarbonetos, mais conhecida por CLC, 1992. Gostava aqui também de destacar que Angola aderiu a esta convenção em 2001, através da resolução número 32/01. Portanto, sabemos nós que o direito internacional entra em vigor na ordem jurídica nacional através de adesão e ratificação. Bom, um outro conceito também interessante é o conceito de navio, porque é um gênero que é utilizado para o transporte de hidrocarbonetos. Tanto o navio, à luz desta convenção, é importante esclarecer aos internautas que o conceito pode variar em função do contexto, e daí é que nós estamos a trazer um conceito relacionado ao contexto da própria CLC, que considera navio como sendo qualquer embarcação marítima ou engenho marinho que transporta efetivamente como carga hidrocarbonetos a granel. Mas o que é então hidrocarbonetos, né? Hidrocarbonetos, nós não estamos aqui habituados a falar de hidrocarbonetos, a expressão muito mais usada é o petróleo, não é? Podemos considerar hidrocarbonetos em forma muito simples, como o petróleo e seus associados, que sejam transportados a bordo de um navio, quer como carga, quer como combustível. Bom, uma outra questão muito interessante que também é importante nós consideramos essencial é a concepção do proprietário de navio. Por que nós temos que definir ou saber o conceito do proprietário do navio? Porque o proprietário do navio é aquele que é responsabilizado pelo transporte. Daí é necessário nós compreendermos quem é o proprietário. O proprietário do navio acaba sendo aquele em cujo nome está registrado, ou as pessoas das quais o navio é propriedade. E sendo assim, é importante agora responder à questão que colocou, né? Por que os hidrocarbonetos são considerados como um dos principais poluentes do meio marinho? Olha, é bem verdade que os hidrocarbonetos são considerados um dos principais poluentes do meio marinho,
E a título dessa conversa até era importante citar uma obra muito interessante da doutora Margarida de Almeida, que tem uma obra sobre poluição do meio marinho. Uma obra interessante que os internautas se calhar poderiam pesquisar e comprar, e lá vão poder encontrar várias fontes de poluição do meio marinho. Tanto faço a citação porque esse podcast é de cariz didático, então é necessário aqui trazermos algumas fontes que podem nos ajudar a compreender a temática. Bom, os hidrocarbonetos, uma vez derramado no meio marinho, impactam a cadeia alimentar, alterando as características físicas e químicas do ecossistema, e também naturalmente vão prejudicando algumas atividades econômicas. Tanto uma vez que há a poluição, o local em que as pessoas estão habituadas a pescar vão deixar de pescar, né? Porque podem, portanto, pescar peixes contaminados, e isso naturalmente vai afetando, digamos assim, a saúde das pessoas, não é? E por outro lado, os hidrocarbonetos são apolares. O que isso quer dizer? Dificilmente dissolvem água e faz com que se mantenham numa superfície e se espalham formando uma mancha. Naturalmente penso que a parte disso há outras razões, mas pensamos que estas acabam sendo as principais razões que podemos considerar. Ok, mestre Sola, eu gostaria de saber então quais são os maiores riscos associados a transporte e exploração de petróleo. Bom, a atividade petrolífera é uma atividade de risco, não é? Tanto a questão da exploração, tanto a questão da transportação, quer seja nos seus vários segmentos, de downstream, midstream, upstream, portanto uma atividade de risco. E o transporte, naturalmente, um dos riscos que pode ser apontado é a possibilidade de existência de derrame, não é? Incluem acidentes, como vazamentos e alguns casos que podem causar explosões com graves impactos ambientais, afetando a água, o solo, o ar, a destruição de ecossistemas, e muitas das vezes também o transporte pode, em caso de acidente, ceifar vidas humanas, não é? E em alguns casos este pode criar instabilidade econômica e social devido à dependência que as pessoas têm do petróleo. Imaginemos que, por exemplo, um navio que está a transportar uma carga de hidrocarbonetos, não é? E há um incidente que ocorre nesse transporte, e muitos desses galões acabam por sendo derramados no mar. Naturalmente, as pessoas podem ficar, naturalmente pessoas de determinada localidade podem ficar privados do consumo de petróleo, e o petróleo hoje ainda acaba sendo uma das principais matrizes da energia a nível mundial, o que significa que pode dar-se o caso que algumas atividades podem parar, né? Pode existir a redução de locomoção. Por exemplo, é só verificar que mesmo a nível do país, por exemplo, quando não há combustível nas bombas, basicamente as pessoas ficam privadas de fazer muitas coisas. Então, podemos considerar que há riscos, mas o mais interessante é que os riscos em si estão associados à própria atividade. Agora, o que as pessoas devem fazer é preocupar-se cada vez mais em adotar medidas de prevenção para que os danos não aconteçam. Não é? Porque o risco está associado à própria atividade. Certo. E quais seriam essas possíveis medidas que as pessoas poderiam adotar para evitar com que esses riscos possam vir a ocorrer? Bom, das várias medidas, né? Uma delas é o cumprimento da legislação sobre o transporte de hidrocarbonetos, né?
ao cumprir a legislação, naturalmente é um dos caminhos para evitar a ocorrência de danos. E, em outros casos, também é a aplicação de medidas posteriores ao danos. Ou seja, uma vez existindo danos, voluntariamente as pessoas devem, portanto, limpar, não é? Limpar os danos que causaram, não necessitando ou não precisando necessariamente da intervenção de órgãos públicos ou sendo levados ao tribunal para que sejam obrigados a reparar os danos que causaram. Ok. O mestre Sola mencionou um ponto bem interessante e nós sabemos que aqui em Angola o nosso país é maioritariamente dependente do petróleo. Pelo menos até agora essa é a minha percepção. Certo? E eu gostaria de saber, será que as entidades que normalmente lidam com essas questões, se por acaso, se causarem algum dano no meio ambiente, será que essas entidades serão responsabilizadas ou deixa assim, podemos deixar as coisas passarem? Não. Bom, nós estamos a falar de um contexto internacional, não é? É bem verdade. Em alguns casos, se calhar, vamos tentar falar um bocado daquilo que é a nossa realidade. Certo. Não, as entidades governamentais em si têm a obrigação, quer do ponto de vista constitucional, quer do ponto de vista infraconstitucional, têm a obrigação de proteger o ambiente. Ok. Okay? E como também têm a responsabilidade de aplicar coimas, em alguns casos, Sim. às entidades que causam danos ao meio ambiente. Ok. E, em outros casos, os poderes judiciais também têm a obrigação de julgar ações do gênero. Certo. Portanto, ninguém aqui, digamos assim, deve ser eximido das suas responsabilidades. Ok, ok. Então, voltando aqui para aquele que é o nosso tema central, eu gostaria de saber se o doutor pode citar alguns desastres ambientais emblemáticos que marcaram a história do direito internacional. Direito internacional do ambiente, penso, Do né? ambiente, concretamente. Porque eu não sou especialista em direito internacional Sim. público, né? Mas sou especialista em direito do ambiente. Daí faço aqui, se calhar, a correção direito internacional do ambiente. Bom, se olharmos para a gênese do próprio direito internacional do ambiente, vamos poder verificar que ele surge precisamente devido a alguns desastres. Ok. Tanto quando se realizou a Conferência de Estocolmo, tanto já existia um conjunto de desastres. E aí havia necessidade de se protelar. Tanto é que se diz que o direito do ambiente surge na arena internacional. Ok. Começou-se com a preocupação, primeiro, de reconhecer o direito ao ambiente como um direito, por um lado, como também como um bem jurídico, cuja a proteção não depende de outros direitos. O direito do ambiente passou a ser, ou seja, o ambiente passou a ser um bem juridicamente relevante, porque noutra hora era considerado como um bem sociologicamente relevante. Portanto, esta foi a primeira preocupação. Agora, há vários desastres que ocorreram. Naturalmente, seria interessante aqui, se calhar, abordar os desastres que está relacionado com a nossa temática, né, relacionado ao hidrocarbonetos. Em relação aos hidrocarbonetos, podemos citar aqui o derrame de carga do petróleo Torquênio, que afundou a 13 de maio de 1967, poluindo as costas francesa, belga e britânica, numa extensão de largas dezenas de quilómetros. Ou seja, foi através deste evento que se promoveu, digamos assim, a aprovação do regime internacional sobre a responsabilidade civil pelo transporte de hidrocarbonetos. Um outro evento que se calhar seria interessante, que também
contribuiu bastante naquilo que é a elaboração de diplomas relacionados à proteção ambiental nos diversos países. Eu estou a falar o evento que ocorreu a 24 de março de 1989 e tem a ver com o petroleiro Exxon Valdez. Tanto os americanos testemunharam os danos causados por aproximadamente 11 milhões de galões de óleo derramado por esse petroleiro e foi responsável por uma maré negra que provocou poluição aquática, resultando inclusive mortes de animais. E um outro evento que seria interessante é o vazamento de gás. Ou seja, o, o, o acidente que ocorreu ocorreu com o petroleiro Exxon Valdez é que deu origem à legislação norte-americana, a Oil Pollution Act. Ou seja, a lei americana sobre a poluição de hidrocarbonetos não é, foi impulsionada pelo acidente do petroleiro Exxon Valdez. E um outro evento que também, se calhar, era interessante é o vazamento de gás que provocou uma explosão na plataforma de exploração de Deepwater Horizon. Penso que este evento quase que é o mais recente, né? Dos mais recentes, e quase que propagou-se muito e muita gente tomou conhecimento, porque é um evento que ocorre já na era das redes sociais. Não é? Isto ocorreu a 20 de abril de 2010, que praticamente originou o vazamento de 206 aproximadamente milhões de galões de petróleo na água. Tanto causou morte de cerca de 11 pessoas e também causou destruição de habitats naturais da vida marinha local. Bom, são vários eventos, não é? Mas tivemos que sintetizar e falar de apenas alguns, não é? Ok, acho que podemos ir para as convenções, certo? Eu gostaria de saber quais são as convenções internacionais que regulam a responsabilidade civil por danos de poluição por petróleo. Bom, Yulo, podemos dizer o seguinte: a Convenção Internacional sobre Responsabilidade Civil por Danos Causados por Poluição por Petróleo e o seu protocolo de 1992. Ou seja, a par dessa, não é? Temos também convenções ligadas à prevenção, e temos convenções ligadas à reparação. Bom, quando nós falamos de convenções reparatórias, naturalmente nós estamos a falar da CLC. A CLC é a que mais nos interessa, porque é ela que estabelece o regime de responsabilidade civil por danos ambientais decorrentes do petróleo. Bom, é bom aqui considerar que esta convenção, há autores que entendem que é uma convenção própria do direito marítimo e não é propriamente do direito ambiental. Há quem considera que é uma convenção marítima, mas com manifestações ambientais. Mas pronto, de qualquer das formas, é a convenção que existe, que é para falar de danos ambientais decorrentes de petróleo, numa perspectiva de responsabilidade civil. Bom, esta convenção estabelece um regime internacional para a compensação de vítimas de poluição por derramamento de óleo, limitando os danos a um valor por dimensão do navio. Okay? A CLC foram desenvolvidos para criar um mecanismo que garanta a indemnização adequadas e acessíveis após acidentes que causam poluição. Então, mais adiante, se calhar, vamos ver, quando vamos a falar da estrutura, do funcionamento, do regime da convenção, se realmente garante uma indemnização adequada. Sim, o mestre Sola mencionou aqui a questão do regime da convenção da CLC e eu gostaria de saber na prática como é que isso funciona. Bom,
A Convenção sobre a Responsabilidade Civil Internacional pela Poluição por Hidrocarbonetos, não é? Consagra um regime de responsabilidade objetiva, strict liability, como regime-regra, sufragando o seguro ou numa garantia financeira obrigatória, limitada a uma certa quantia financeira, tendo em conta a arqueação do navio ou a dimensão do navio. Bom, se o prejuízo resultar da ação ou omissão, resultado de uma intenção de causar o prejuízo, não dá lugar à responsabilidade objetiva, mas sim dará lugar à responsabilidade subjetiva, não é? Fault é quando houve intenção do agente causar dano. Tanto, mas quando existir já a responsabilidade subjetiva, não é aplicável a disciplina jurídica da CLC. Ok? Por sua vez, o proprietário do navio, em alguns casos, não é responsabilizado, embora existindo a responsabilidade objetiva, que é aquela responsabilidade que as pessoas são obrigadas a reparar o dano independentemente da culpa. Em algumas situações, elas não serão responsabilizadas. Então, quais são as situações? Estamos a falar, por exemplo, de Act of God, não é? Ou Act of War. Especificamente, estamos a falar de casos ligados a casos fortuitos ou força maior, pela poluição, quando provar que o dano resultou de ato de guerra, hostilidade, guerra civil, insurreição ou um fenômeno natural de caráter excepcional. Tanto nessas situações, o proprietário do navio não é responsabilizado por um dano ambiental desta natureza. Um outro facto que é interessante é um facto de terceiro. Portanto, um terceiro que, de livre e espontânea vontade, com dolo, não é? Com dolo de causar prejuízo. Em termos de prejuízo, por exemplo, alguém com dolo causar prejuízo, então nessas situações o proprietário do navio não é responsabilizado. Mas aqui há que se ter em conta que, em termos de prejuízo por poluição, deve resultar na totalidade desse facto, não sendo o facto de terceiro responsável na totalidade, quando imaginemos que o facto a que o terceiro está a ser acusado, ela apenas só teve uma cota à parte, não no todo. Então, nessas situações, é chamado o proprietário do navio a responder. Okay. Tá? Não se aplica essa exceção. A outra exceção que nós podemos apontar tem a ver com o facto também de um terceiro, mas este aqui não é um terceiro qualquer. Este aqui é um terceiro, é uma entidade governamental ou uma autoridade que tem responsabilidade, por exemplo, de manutenção de faróis ou de outros auxílios à navegação. Então, nessas situações, o proprietário do navio também não é responsabilizado por danos ambientais que causar. Bom, os danos ou qualquer perda do dano devem ser sempre exteriores ao navio e devem ser causados por contaminação resultante de fuga de derramamento de hidrocarbonetos provenientes do navio, independentemente do lugar onde tais perda ou dano possam ter ocorrido. Bom, a questão que se coloca é: quais são os danos que são cobertos pela CLC 92? Bom, há quem fala em Pure Economic Loss, há quem fala também em danos pessoais e caberão também os danos ambientais, não é? Os danos ambientais é que nos interessa aqui abordar, porque está ligado à nossa temática. Bom, a questão que se coloca em relação aos danos ambientais é que tipo de danos ambientais que a CLC quererá tratar. Tanto, a CLC não diz
que tipo de danos ambientais que quer salvaguardar. Bom, mas nós entendemos que são os danos ambientais estrito sensu, não é? Ou danos ecológicos. Esta convenção exclui os lucros cessantes motivados pelo dano ambiental. Então, é bem verdade que quem estuda a teoria da responsabilidade civil, naturalmente, que vai encontrar as figuras de danos emergentes e lucro cessantes. Ok. Portanto, esta convenção diz que não. Quanto aos lucros cessantes, não é tratada. Ou seja, a pessoa não pode ser condenada a pagar os lucros cessantes. Bom, a questão ainda que se coloca é, então, danos ecológicos são quais? Se calhar olhar pela Oil Pollution Act, o regime norte-americano, podemos se calhar entender que os danos estrito-ambientais podem ser. Por exemplo, ele diz o seguinte: damage for destruction of natural resources such as land, fish, wildlife, air, water and groundwater. Ou seja, os danos ecológicos estrito sensu podem ser a terra, os peixes, a vida animal, o ar, a água e águas subterrâneas. Bom, danos ecológicos, o que é? Os danos ecológicos podem ser considerados lesões intensas causadas ao sistema ecológico natural, sem que tenham sido violados os direitos individuais, não é? Podem ser considerados nesta perspectiva. Mestre Sola, será que o princípio poluidor-pagador é aplicado de forma eficaz nesses casos? Bom, é uma questão muito, muito interessante, porque o princípio do pagador acaba sendo aqueles princípios fundamentais na política de proteção ambiental. É um princípio que tem várias aplicabilidades, quer no domínio da tributação ambiental, no domínio da responsabilização, mesmo no domínio de mecanismos administrativos de proteção ambiental, consta. Tanto é um princípio vasto, é daqueles princípios que sempre quem quiser abordar sobre o direito ambiental nunca vai deixar de parte, não é? E a questão que colocou é interessante, mas é importante nós perceber o que é o princípio do pagador, né? Se calhar o princípio do pagador, o que é em direito do ambiente? É um princípio que diz que o indivíduo ou a empresa responsável pela poluição ou por danos ao meio ambiente deve arcar com todos os custos de prevenção, reparação e remediação desses danos. Certo. Portanto, o objetivo é garantir que a degradação ambiental tenha um responsável por suas consequências e não a sociedade no todo. Okay? Este princípio diga o seguinte: não diz que as pessoas devem poluir, mas busca evitar que os custos ambientais sejam transferidos para a coletividade. Eu já referi que a responsabilidade do proprietário do navio ela é limitada a uma determinada quantia, ou seja, vigora o princípio do não ressarcimento integral, ou seja, a indemnização é limitada a uma certa quantia. Portanto, naqueles casos em que a indemnização ultrapasse a quantia referida na CLC, logo não há aplicação cabal do princípio do pagador. Em alguns casos ele é aplicado de forma eficaz, em alguns casos não. Ok. O mestre Sola tocou aqui acerca da responsabilidade e indemnização. Eu gostaria de saber quem é chamado a responder em casos de poluição. Se é apenas o proprietário do navio ou também o Estado e as empresas exploradoras. Tá. Quando estamos a falar de responsabilidade civil ao abrigo da CLC, né? A CLC, deixa lá ver, a CLC no artigo 3º da Convenção, diz que o proprietário do navio, no momento de um evento, ou se o evento consistir numa sucessão de factos, no momento do primeiro deste facto, é responsável de qualquer prejuízo de poluição causado pelo navio. Portanto,
O abrigo da CLC é apenas o proprietário do navio. Certo. É o proprietário do navio que é responsável civilmente por danos ambientais. Agora, isso também tem histórico. É bem verdade que coloca sempre aquela questão. Pronto, ele não é dono da carga. Então, se ele não é dono da carga, por que ele é responsável? Sim. Até porque quem explora o navio é o armador. Bom, os trabalhos preparatórios, não é, indicam que a opção de atribuição da responsabilidade apenas ao proprietário do navio foi de ordem prática. Ok. Por um lado, foi entendido que a responsabilização dos carregadores traria dificuldades relevantes à vítima da poluição, desde logo por não ser fácil a identificação. Tratando-se de mercadoria normalmente transportada com base em conhecimento de cargas negociáveis. Por outro lado, também no que respeita ao explorador do navio, como por exemplo o fretador, foi determinante a circunstância de ser mais fácil a identificação do proprietário do navio do que aquele que explora. E foi também atribuída relevância ao facto de ser mais fácil a feitura de um único seguro pelo proprietário do navio do que uma multiplicidade de seguros a fazer pelo armador por várias expedições, por várias viagens. Então, são situações de ordem prática que naturalmente motivaram a adoção legislativa nesta perspectiva, em que o proprietário do navio é apenas responsável pelos danos ambientais causados pelo transporte de hidrocarbonetos à luz da CLC. Mas, sei lá, e quais são as maiores dificuldades no quesito a calcular o valor dos prejuízos ambientais? O grande problema é que os bens, os custos ambientais são incontáveis, né? Okay. São bens incontáveis. A maior dificuldade dos prejuízos ambientais inclui a falta de valor do mercado para bens naturais. Então, como é que você vai mensurar a perca de uma determinada espécie de peixe? A complexidade das dinâmicas do ecossistema e a dificuldade de estabelecer relações precisas de causa e efeito. Portanto, o desafio também de mensurar custo em longo prazo. Por quê? Porque muitas das vezes os danos ambientais só se manifestam daqui a 100 ou 50 anos, ou 20 anos. Sim. Tanto, e há uma incerteza sobre a capacidade de recuperação total do ecossistemas. Muitos bens e serviços ambientais, como o ar puro, como é que vai se contabilizar? Como é que vai se contabilizar o prejuízo? Tanto uma beleza estética de uma ilha natural, como é que se vai, digamos, contabilizar o prejuízo? Portanto, não tem preço. Mas é bem verdade que, do ponto de vista prático, há que se atribuir um preço, não é? Que é para se poder ressarcir os danos que foram causados. Acho que é difícil, naturalmente. Agora, mestre Solano, vamos entrar para os desafios atuais. Eu gostaria de saber, na visão do mestre Sola, quais são os mecanismos internacionais de compensação, ou melhor, na visão do mestre Sola, os mecanismos internacionais de compensação são suficientes hoje? Bom, eu penso que estive sempre a falar da questão do princípio do não ressarcimento integral. Certo. Ou seja, o proprietário do navio é responsabilizado até um certo limite de valores. Sim. Não é? Ou seja, a indemnização é limitada a uma certa quantia. Portanto, isto por si só, podemos dizer, torna-se ineficiente o regime. E defende-se a inserção do princípio do ressarcimento integral. Ou seja, os danos ambientais, principalmente os ambientais, né, devem ser ressarcidos no todo. Por que defendo que os danos ambientais devem ser ressarcidos no todo? Porque os danos ambientais, quando não são ressarcidos no todo, alguém vai ter que pagar. E muitas das vezes é a coletividade. Sim, sim. Somos todos nós que vamos pagar a custo de determinados cidadãos, determinadas empresas que estavam a desenvolver uma atividade de risco
e tenham consciência de que estão a desenvolver uma atividade de risco. Então não faz sentido que uma parte dos custos seja responsabilizado pela sociedade. Então eu penso que a inserção do princípio do ressarcimento integral seria uma das grandes opções que podia ser tratada a nível da CLC. Ok. E quais são os principais obstáculos enfrentados pelas vítimas e comunidades afetadas ao buscarem a reparação? Bom, uma questão bastante interessante é que as vítimas de danos ambientais naturalmente vão enfrentando sempre dificuldades para a obtenção da indemnização, devido à complexidade de prova do nexo causal, não é? A dificuldade em valorizar o dano, tanto a morosidade dos processos judiciais e, por vezes, a incapacidade do poluidor para reparar o dano. Em alguns casos, o próprio poluidor não vai ter recurso para ressarcir os danos. Não há pese embora, em alguns casos, não é? Pode dar-se o caso que o poluidor pode ter essa capacidade, não é? Em alguns casos, pode dar-se o caso que não tem essa capacidade. Logo aí, tanto existirá a dificuldade da vítima e comunidades afetadas a buscarem reparação. Portanto, não se pode obrigar alguém que não tem como indemnizar, quer por via de insolvência, não é? Ou falência. Certo. E será que há algum conflito entre interesses econômicos dos Estados produtores e a proteção ambiental internacional? Bom, essa questão é muito complexa. É uma questão que vem sendo discutida desde a gênese do próprio direito do ambiente. Naturalmente que vai sempre existir algum interesse, algum conflito de interesse econômico e a proteção ambiental. Mas agora, o mais importante é dizer o seguinte: hoje o mundo em si tem uma visão, não é? Em termos de desenvolvimento. Portanto, o mundo hoje não só apenas quer ter o crescimento econômico, quer naturalmente ter um crescimento econômico que respeita a proteção ambiental. Daí é que hoje o mundo preocupa-se em alcançar um desenvolvimento sustentável. Sim, sim. Apesar dos problemas que se tem, apesar de que os lobbies das empresas vai sempre existindo sobre essas matérias, quer que para se aprovar legislações fracas, que não sejam que sejam menos protetivas, ou mesmo quer para não, portanto, adotar medidas sustentáveis de proteção ambiental. Mas agora, o que deve existir é um quadro legal claro, em que os principais autores, não é, aplicam os normativos tal como deve ser. Certo. Agora vamos entrar para um quadro que está mais ligado com o futuro e reflexão. Eu gostaria de saber se o mestre Solar acredita que a transição energética pode reduzir o risco de acidente dessa natureza. Sim, bom, sim, provavelmente que sim, porque a transição energética pode reduzir significativamente o risco de acidente de transporte de carbonetos por navio, porque diminui a quantidade de petróleo e outros associados que precisam ser transportados por via marítima. Então, haver uma redução do transporte de petróleo e seus associados reduz a probabilidade de derramamento e outros incidentes associados a esses transportes. Penso que sim. E como é que o direito internacional pode evoluir para tornar a responsabilidade civil mais efetiva? Bom, o direito internacional pode evoluir, sim. Penso que a inserção, como eu já havia referido, a inserção do princípio do ressarcimento integral dos danos, Ok. enfatizando os danos ambientais. E alargar a responsabilidade, não só limitando ao proprietário do navio. Certo. Por exemplo, a Oil Pollution Act norte-americana estabelece o seguinte: responsible party como any person operating and demising chartering the vessel. Ou seja,
a responsabilidade pelos danos não só é atribuída ao proprietário do navio, como também é atribuída, como por exemplo, ao fretador, ao armador. Portanto, tendo uma relação muito ampla, garantiria uma responsabilidade ampla em termos do sujeito, né? Por vezes o proprietário não terá, digamos, capacidade financeira para o fazer, o armador pode fazer, o operador pode fazer. Penso que se calhar resolveria essa questão. Certo, já estamos no final do nosso programa, do nosso podcast. E eu gostaria de saber que mensagem final deixaria para os nossos ouvintes sobre a importância. Ok. Eu gostaria de saber que mensagem deixaria para os nossos ouvintes sobre a importância de responsabilizar os poluidores e proteger o meio ambiente. Bom, eu vou ser apenas sintético e cirúrgico. Dizer o seguinte, que a responsabilização dos poluidores é tão necessária. E é tão necessária quanto a existência da vida humana ou de outros seres vivos, o equilíbrio do ecossistema. E o planeta é um legado para as futuras gerações. E que todos nós temos o dever de defender e proteger. Certo, viva. Incluindo os poluidores devem ser responsabilizados à sua medida. Penso que é assim que nós terminamos o nosso podcast. Messola, muito obrigado mesmo pela presença do Messola, por nos honrar com essa aula magna no podcast do canal da FD Iuris. Nós agradecemos pelo convite que nos foi formulado, e a verdade é que esse convite foi nos formulado há 6 meses atrás, né? Por uma questão de incompatibilidade da agenda e vários assuntos que foram ocorrendo. Infelizmente não tivemos a oportunidade de cá chegar e pedimos as nossas sinceras desculpas, e estamos disponíveis que é para abraçar outros convites e outras temáticas relacionadas ao nosso foco de pesquisa. Muito obrigado. Posso dizer que valeu a pena essa espera, porque o conteúdo é muito rico mesmo. E nós é que agradecemos pela disponibilidade do Mestre Sola em poder nos brindar com essa matéria rica. Okay, obrigado. Sendo assim, chegamos ao final de mais um podcast do nosso e vosso canal. De relembrar que a FDUs é uma editora, é uma academia, é uma livraria e também um podcast, como vocês podem acompanhar aqui no nosso canal. Então, subscreva esse canal. Se gostares desse conteúdo, deixe o seu like, deixe as questões aqui nos nossos comentários ou nos comentários do canal do YouTube. Deus abençoe e até a próxima. Paz. Amém.